noite. Eu sou Maria Alvani, coordenadora e idealizadora da Associação Centro de Referência Raio de Sol, hoje Ponto de Cultura. Um espaço que nasce com a missão de levar informação, acolhimento, apoio, reflexão às crianças, adolescentes, familiares e à comunidade. Cada programa trazemos um tema de extrema importância para você pensar, refletir e decidir. Qual é a sua melhor abordagem ou atividades para seu filho ou sua família? Não existe receita pronta. Cada criança, cada adolescente é único, de acordo com suas características, sua fase de desenvolvimento, a localidade onde você vive e a realidade da família, pais, mães, cuidadores, irão definir qual é a melhor proposta de atendimento para aquele momento da vida. E hoje estamos aqui com uma graça de pessoa, uma mulher que é íntegra nas suas práticas e trabalha o corpo, a mente e as emoções, acreditando que o cuidado precisa ser inteiro e respeitoso. É uma professora, terapeuta integrativa, com foco em abordagem junguiana, facilitadora das danças circulares e do Círculo de Mulheres. Gratidão, Raquel Gomes, por ter aceito o nosso convite. O nosso objetivo hoje é apresentar ao público o que nos assiste o que são as práticas integrativas, o que são as danças circulares e quais os seus benefícios para crianças, adolescentes e para toda a comunidade. Raquel, agora é com você. Vamos começar a nossa conversa? Vamos. Olha, boa noite. Boa noite, que Deus assim nos abençoe. Que bom. Amei você aceitar o convite e vir, né, estar aqui conosco na TV Alegria. Muito grata, muito feliz por esse convite. Olha aí. Então, Raquel, agora para o público de casa te conhecer, fala um pouquinho quem é você e o que é isso. Fala um pouquinho. Pergunta desafiadora, né? Eu sou professora. Hoje, atualmente, eu trabalho com círculos, grupos terapêuticos. Dentro desses grupos, eu trabalho também com as práticas integrativas, a dança circular, os florais de Bach, Reiki, tudo isso integrando, colaborando para uma amplitude do próprio conhecimento e também para a organização dos grupos. A prática integrativa como algo que conecta os grupos e traz benefícios e o bem viver, né? Isso. Mas casada, solteira, como é que você é? Como dizem um pouquinho para esse pessoal, que eu sei, gente. Casada há 22 anos, mãe de 2 meninas, tive uma gestação gemelar, então são gêmeos. Então é uma grande alegria integrar família, conhecimento e educação. Olha aí, viu, gente? Não é à toa que ela vai trabalhando, vai estudando e se formando e vendo, acolhendo a todos. Pode ter certeza. Eu conheço, nós já estamos numa caminhada há uns dias, né? Sim. Há uns dias. Uns dias. Então, agora, como foi o seu caminho até a formação como terapeuta integrativa, focalizadora das danças circulares? Como foi esse momento para você? Foi delineando esse caminho. Como que você poderia falar para a gente? Esse caminho, ele nasce de um desejo de transformação pessoal, mas também um anseio por uma transformação dentro do meu trabalho. Então, eu compreendi que eu precisava me transformar como pessoa, mas eu também
senti um desejo de levar isso para o meu trabalho como professora. Então eu fui sentindo a necessidade de integrar novas ferramentas, trazer elementos pedagógicos e autotransformadores que pudessem refletir tanto na minha vida, tanto na minha prática, como ali dentro da sala de aula com os meus alunos. Então era um dentro e um fora que precisava renascer e transformar. E foi assim que eu fui me encontrando com as práticas holísticas, as terapias integrativas, e a dança circular, ela chegou assim nesse momento, trazendo essa possibilidade de conexão e transformação, de dentro para fora e de fora para dentro. Olha aí, olha aí. E eu sei que você está aí já... Gente, ela já está rompendo estados, viu? Ela não está só mais aqui em Goiás, não. Eu tive notícia dela aí, ó, longe, né? Sim. São experiências aí com as danças circulares, com esse movimento, né? Tão belo que está acontecendo e que muitas vezes, muitas pessoas não conhecem, né? Você poderia dizer um pouquinho mais como é essa integração entre corpo, mente e emoções, que você traz isso como... Eu senti assim, parece que seus olhinhos brilham assim. Você poderia trazer um pouquinho como é isso? Como você trouxe essa integração e foi a busca desse conhecimento? Sim. Quando a transformação chega até nós, no nosso interior, e nos faz olhar para nós mesmos, para a nossa história, para a nossa caminhada, e você sente que cresceu, vem um desejo de levar isso para fora, levar isso para outras pessoas. Então, é no grupo, entre as pessoas, em comunidade, que uma outra grande transformação acontece. Então, nós não podemos viver sozinhos. Então, dentro das práticas integrativas, a dança circular foi o que mais me conquistou, porque me trouxe essa oportunidade de me comunicar com as pessoas e, dentro dessa comunicação, a transformação a partir da conexão e dos grupos. Foi uma ferramenta para mim assim, excelente, um insight transformador. Ver que nos grupos, a partir da comunidade, a gente pode ir agregando valores. Você falando aí agora e eu aqui, eu acredito que isso é um pouquinho do que acontece comigo, sabe? Eu já tenho uns dias também que estou nas danças circulares, né? Já estamos aí, nos conhecemos, foi nas danças circulares, nas rodas da vida. E é isso, quando a gente aprende algo que nos transforma, né? É algo que ajuda a gente por dentro. Você quer passar isso para os outros. Esse bem-estar, essa tranquilidade. Parece que a gente quer contar para todo mundo. Todo mundo a gente quer. Mas podia tanto para fulano, né? E aí, assim, essa questão de você olhar para o ser humano, essa abordagem que você trouxe, né? Como foi essa definição na abordagem Viana? Nós somos seres gregários, somos seres que precisamos conviver. A transformação, ela nasce na convivência. Só que essa convivência, ela também precisa ser guiada por esse processo da nossa autotransformação. Então, a abordagem junguiana, ela traz um insight muito legal para as nossas vidas, que é nos encontrarmos com a nossa essência, que é o que Jung vai chamar de processo de individuação, que não é o individualismo, mas é o processo de eu caminhar rumo à minha essência, de eu ser aquilo que eu sou, de eu trazer a minha contribuição para o mundo. E a partir desse aprendizado, eu preciso aprender como que eu vou conviver com a minha diferença em comunidade. E aí vem a diversidade. E talvez seja por isso que a dança circular, ela conversa tanto, ela conversa com a nossa individuação, com esse processo único, mas ele também traz a importância do conviver com a diversidade
das pessoas, dos grupos, das culturas. Então, isso conversa muito com a psicologia analítica junguiana. Ah, tá. E as práticas integrativas, os fundamentos, os conceitos, elas estão interligadas a isso? Como que você falaria para o pessoal aí que está assistindo em casa? Sim, nós somos seres muito criativos e quando a gente vai estudando e vai adentrando um pouco mais na abordagem de Carl Gustav Jung, né, que é o fundador da psicologia analítica, a gente vai entendendo um pouco essa poética e essa criatividade que existe dentro de nós. Mas essa poética, essa criatividade, esse criar, ele precisa estar integrado também com a convivência com o outro, esse diálogo com o outro. Então, a arte, a poesia, a música, a dança, tudo isso permite que nós possamos trazer para o mundo aquilo que somos. Mas sozinho a gente não consegue, a gente precisa do olhar do outro, a gente precisa desse encontro com o outro. Olha aí, gente, cada um vai pensando aí como e muitas vezes nós estamos aí no nosso dia a dia já tendo algumas atitudes, já alguns fundamentos das práticas integrativas e nós nem sabemos, né? Isso. Exatamente. Então, aí agora, você colocou como um todo, no geral, das práticas integrativas. E aí, você também é focalizadora. Isso. E o que significa isso, focalizadora? Né? Fala isso para algum. Eu sei, né? Mas aí fala aí para o pessoal de casa o que significa e como é essa dinâmica dessa prática integrativa. Isso. Antes da gente chegar na focalização, só lembrando que as práticas integrativas são várias, né? Nós temos o reiki, nós temos a acupuntura, os florais de Bach e a dança circular, que é uma prática integrativa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela, que é, digamos assim, esse carro-chefe do meu trabalho, né? Por onde eu vou, seja na escola, seja entre grupos, eu uso essa pedagogia, que é a pedagogia das danças circulares sagradas. Então, a pessoa que focaliza, que leva esse movimento para um grupo, essa didática, nós falamos focalizador. Então, ele vai facilitar o movimento, a integração da dança. Então, focalizador vem de foco. Então, é aquele que leva, ele apresenta, às vezes apresentamos uma música, uma dança tradicional, né? Trazemos a força e elementos da cultura para aquele grupo e tudo isso dentro dos movimentos. E o focalizador é aquele que vai facilitar o processo. Ele vai levar os movimentos, ele vai levar os passos, vai contar um pouco de história também sobre como surge aquela dança, de onde ela vem, e depois é o movimento de trazer para o corpo, que é o quê? Focar naquele movimento, focar naquela dança. E lembrando que a dança circular ela é uma prática feita em grupo, é uma prática feita de mãos dadas, em círculo, para trazer esse sentimento de presença e o sentimento de pertencimento. Então, geralmente, as pessoas que chegam numa dança circular ou que buscam uma dança circular, elas vêm em busca de movimento do corpo, mas também de pertencer. Aqui eu pertenço, aqui eu me reconheço. E por isso o círculo, né? Que é onde a gente desfaz a hierarquia e dá essa sensação de igualdade. Olho no olho, né? O olhar e o toque das mãos. E o aqui e agora, tá, gente? Quando você está em uma roda, tá? Não precisa se preocupar, você não vai conseguir lembrar das contas que está devendo, nada. É aqui e agora mesmo, né? E tem outra. Poderia falar um pouquinho mais assim. Nas danças circulares, eu danço só danças aqui do Brasil? Como que é? Só informa para o pessoal. Uau, é muito bom falar sobre isso, né? As danças circulares, ela não foca em um único estilo de dança. Então, ela vai trazer danças dos mais diversos povos do mundo. Justamente é esse o intuito, que a gente possa se conectar
valorizar outras culturas e também a diversidade. Então nós vamos trazer várias danças. Essas danças, de onde elas vêm? Elas foram coletadas, né, por primeiramente Bernard Voisine, né, que é aquele que vai trazer a dança circular nessa configuração que a gente conhece hoje, dessa forma que a gente conhece, mais moderna, né? Então ele vai coletar passos de culturas ancestrais, mas de uma forma que esses passos e essas danças cheguem para as pessoas comuns, pessoas que não tenham que ser necessariamente dançarinos. A dança circular, ela não é uma dança que tem que ter uma performance. O mais importante é a conexão. Isso, olha aí, ó. Ela está trazendo. Mas aí agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho assim. Tem as danças, tem as práticas integrativas. Como que você diferencia esse trabalho de uma recreação ou a questão de um trabalho na escola? Porque as práticas integrativas têm toda uma teoria. É ela. Então, fala pra gente um pouquinho. A dança circular, ela nasce, né, principalmente se a gente for pensar ela hoje, nesse momento, né, que ela ganhou um destaque muito grande no Brasil e no mundo, mas ela traz todo um estudo, ela traz uma compreensão. Então, muitas vezes ela pode sim ser utilizada em momentos recreativos, ela pode sim ser utilizada como dinâmicas de grupo. Mas é importante a gente também pensar que ela pode ser algo que pode ser aprofundado. Então pode existir uma dedicação maior, um estudo maior. Então a cada momento que vai praticando, vai estudando, vai sentindo os passos, o corpo vai assimilando, o corpo vai aprendendo esses movimentos. Então a gente vai sentindo cada vez mais a acomodação do corpo e do ritmo. E isso é muito bonito. E isso vem a partir de um estudo e vem a partir de uma prática. O que é a prática? Aquilo que eu pratico cotidianamente, seja semanalmente, né? Seja mensalmente. Então eu vou trazendo isso para o corpo. Então é bom que a gente aprofunde, não fique só às vezes ali naquele movimento mais rápido, mais ali da hora, né? do momento. E com tudo isso consegue a conexão corpo, mente e emoção. Mas o papo está bom, nós vamos para um breve intervalo e aí nós voltamos já já. Como essas práticas contribuem para o desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes? Muito bom. A dança circular é o que a gente chama muitas vezes de meditação ativa. E às vezes a gente pensa, mas como que se medita em movimento? Mas para uma criança, para um adolescente, que geralmente é uma fase de muita inquietação, a prática da dança circular, ela consegue acalmar e regular as emoções, tanto de crianças como dos adolescentes. Como? A dança circular, ela vai trazer essa consciência do corpo, a consciência da presença, a atenção, trabalha também muito lateralidade, direita, esquerda, percepção, né? E também aqui o auditivo e também o visual. Então tudo isso vai ajudando aquele adolescente, que geralmente está em grupo, a ir regulando essas emoções. Então vai o quê? Abaixando as inquietações, o excesso de hiperatividade, porque ele vai precisar de ter também um foco. E aí ele vai sentindo que cada vez que todos conseguem fazer o mesmo movimento juntos, ele vai sentindo que aquilo acalma, que além de trazer uma sensação de segurança dentro do grupo, vai trazendo também uma beleza, às vezes uma narrativa poética, e aí a gente percebe que esse grupo vai se autorregulando através da dança e através dos movimentos. Gente, não sei se vocês sabem, eu também sou focalizadora, e aí assim, ela colocou bem aqui para crianças e adolescentes.
E eu coloco assim, para todos nós, gente. Olha, você quando está numa roda, que você está ali de mãos dadas, todo mundo que a gente começa a ter toda essa sincronicidade, aquelas danças, algumas bem calma, que te faz você ficar bem calma, ou outras que te levantam assim, você não consegue lembrar nada. Ah, vai um passo para a direita, vai um passo para a esquerda, vai de costa, vai de frente, é sentido horário, é sentido anti-horário. Gente, vocês não podem imaginar, é realmente, meditação em movimento, porque você esquece de tudo lá fora, não é isso? Sim, verdade. É isso. Mas aí assim, como você escolhe as músicas para cada roda? Como é que você organiza isso? Tá, eu vou para uma roda lá na TV Alegria. Como é que você escolhe as músicas? Então, geralmente os grupos que eu facilito, eu sempre levo a dança circular como esse recurso de integração. Então, a seleção, ela é primeiro sentida. A gente sente o lugar que estamos indo, sente o momento, as datas, as celebrações, né? Então a gente fica muito atento a esses detalhes. Por exemplo, na escola, quando eu vou trabalhar danças circulares na escola, a gente fica muito atento ao que nós estamos estudando. Se a cultura é brasileira, se é Grécia, estamos estudando os gregos, o que estamos analisando ali naquele momento. Então vem a dança para trazer um pouco essa narrativa, trazer essas imagens, então é bem interessante. Às vezes, em alguns momentos, estamos em grupos de retiros ou de imersões que vai trabalhar ali o nosso interior. Então, a gente vai trabalhar danças mais introspectivas, né? Há esses momentos de muita alegria, de muitos momentos festivos. Então, a gente vai buscar músicas festivas. E sempre numa roda, é bem interessante também, quando é uma roda um pouco mais longa, que a gente vá intercalando. Então, às vezes, a gente trabalha uma que expande, e às vezes há momentos que a gente vai trabalhar uma que traz esse recolhimento, até para poder equilibrar um pouco as nossas emoções, equilibrar um pouco a energia, né, do grupo, para não ficarmos muito eufóricos e às vezes não muito introspectivos também. Então tudo isso a gente vai sentindo, é muito de acordo com o momento, com aquilo que a gente está buscando. Olha aí, gente, quantas informações, né? E aí, você vem falando sobre tudo isso e eu fico pensando aqui, qual a importância, certo, de dançar em grupo e esse de acertar, errar o passo, de como estar ali, ao invés de buscar uma perfeição, estar ali no grupo. Como que você poderia colocar essa importância? Muitas pessoas sentem uma insegurança quando vão iniciar a prática da dança circular, justamente pela questão do movimento. Ah, mas eu vou errar, eu vou pisar no pé de alguém e eu vou atrapalhar o andamento, então eu não vou, né? Então tem muitas pessoas que têm resistência. A dança circular, um dos propósitos dela é integrar, é trazer presença com a diversidade que cada um carrega. A perfeição, talvez nem seria essa palavra, mas digamos assim, o aperfeiçoar dos passos, ele vem com o tempo. Então, quanto mais se dança, quanto mais se pratica, mais a gente vai sentindo que o corpo, que o passo vai chegando ali na dança e vai ficando bonito, o corpo vai ali assimilando, mas isso vem com a prática. Para quem não sabe, para quem tem alguma dificuldade, para quem não dançou, não resista, entre numa roda, porque as pessoas que já estão ali há mais tempo, elas estão preparadas para acolher esse novo membro que está iniciando. Então, a segurança ali ao segurar nas mãos, né, a indicar às vezes para que lado, né, se é a esquerda, se é a direita, se é a frente. Então, os membros mais antigos, aqueles que já estão mais integrados à prática, eles vão auxiliando.
porque a intenção é que chegue mais pessoas e que não fique com essa preocupação do errar, né? A do fazer bonito. Essa beleza, ela vem com o tempo. E às vezes a união entre aquele grupo, a energia ali, ela tá tão bonita, tão mágica, e às vezes aquele grupo tá tão concentrado, que às vezes pessoas que nunca dançou, logo ela já vai entrando e já vai sentindo que algo te leva, que algo te move. E muita gente pergunta, deu certo, aprendi, eu tô dançando, não tô errando. Então isso acontece muito, porque afinal é a força daquele campo ali, né? Daqueles movimentos que vão se repetindo, que vão trazendo memórias e que de repente vai ajustando os corpos. Bonito isso, né? É isso, sim. Nossa, você falou, gente. Imaginando a roda, assim. E eu falo para vocês, se permitam, tá? Sempre que tiver oportunidade, né? Procurem entrar em uma roda. E enquanto ela falava aqui, enquanto ela estava falando aqui, eu estava lembrando, né? Antigamente, nós brincávamos muito das brincadeiras de roda. Quantas e quantas brincadeiras nós tínhamos, cantigas de rodas, né? Quando eu comecei no processo de alfabetização, eu trazia muitas cantigas de rodas, né, para a gente fazer isso, né? Então, assim, é de extremo, como é que eu posso dizer assim, fascinante para a gente estar ali, você estar pertencendo, você se sentir bem, né? Então tá, mas olha, tem algumas coisas assim, eu já comecei a falar e aí você pode estar ampliando isso aí. Tem idade para estar em uma roda? Ótimo. Geralmente nós temos rodas abertas ao público. Rodas que são abertas ao público, elas estão abertas para receber os mais diversos públicos, seja crianças, idosos, pessoas com as mais diversas necessidades específicas, né, e condições. Então, ela está aberta para este movimento, que é diferente de quando muitas vezes você vai procurar um curso de formação ou algum curso, né, específico de dança, onde você vai aprender para multiplicar, para levar. Então, às vezes, você precisa começar com o básico, depois vai indo, né, vai aperfeiçoando. Mas as rodas abertas, elas são para que o público participe. E é importante que chegue pessoas de mais diversos lugares, idades. Então, assim, nós já tivemos em roda, de uma forma muito bonita, crianças de 2 anos, né? Já tive experiências em roda com pessoas com TEA, né? O transtorno do espectro autista, pessoas surdas. Então, já recebemos, assim, pessoas com baixa visão, enfim, já recebemos várias pessoas e elas vão, e a gente sente que o movimento vai chegando e fica lindo, fica muito bonito, fica harmônico e traz essa sensação, sim, do eu pertenço, né? Nós somos um, ou nós nos completamos. Como também é bom salientar o seguinte, nós temos as danças nos parques, aqui em Goiânia, e tem alguns lugares que desenvolvem as danças circulares mais com crianças, mas pode também estar recebendo adultos, como tem lugares que, eu lembrei agora da Dani que trabalhou na PUC, a maioria eram idosos, né, acima de 55 anos, então assim, vocês procurando conhecer, quem tiver interesse, pode estar olhando, que existem as rodas, como ela falou, nós recebemos crianças mesmo, mas existem já algumas rodas que já tem mais ou menos um público, né? Exato. E tem a dica, você que nos assiste e está em outro estado, procure se informar, tá? Onde tem as danças circulares, o movimento está grande aqui no Brasil, sim, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Como está esse movimento no Brasil?
Sim, as danças circulares cresceu muito no Brasil nesses últimos anos. O Brasil acolheu bem esse movimento. Então, hoje tem muitos focalizadores, que são essas pessoas que estudam, pesquisam, vai adquirindo experiência, conhecimento e repertório para poder levar e multiplicar. Então, sempre é interessante que você que gosta, que tem interesse de conhecer, procurar na internet, nas redes sociais, se na sua cidade tem algum movimento, grupo, que oferece isso ao público. A primeira experiência, né, que é muito gostosa é essa experiência aberta, geralmente que acontece em parques. E essa experiência de danças circulares nos parques cresceu muito. Nos parques brasileiros de uma forma geral, integrando pessoas, então tem sido algo assim muito bonito. O Brasil tem sido assim um grande multiplicador das danças circulares sagradas no mundo. Tá, aqui em Goiânia, você lembra onde estão as danças nos parques? Sim, então, gosto muito. Passa para todo mundo aí, então. Passa aí. Gosto muito de frequentar as rodas nos parques de Goiânia, né? Então, nós tem uma página que é a página Dança Circular nos Parques. Nesta página, você vai acompanhar as rodas que acontecem em Goiânia. Nós temos a dança circular no Parque Areião, que é coordenada hoje pela Daniele Montenegro, a Andiara Maria e a Irlanda. Então, essa roda tem 7 anos que acontece no Parque Areião, aberta ao público. A dança circular no Jaó, que tem a focalizadora Cláudia Prado, que é também assim, né, uma pessoa muito querida dentro das danças circulares. Temos as danças no Bosque dos Buritis, né, que tem como, a gente fala guardiania, né, guardiã, né, que são as rodas que esses focalizadores estão organizando. No Bosque dos Buritis, atualmente, a gente tem com a Cristina Bonetti, que foi a minha professora, minha grande formadora, foi com ela que eu estudei as danças circulares sagradas no Centro Livre de Artes, então para mim foi uma honra tê-la como professora. Então, grande parte do meu conhecimento vem da formação que eu fiz com a professora doutora Cristina Bonetti. E temos no Bosque do Botafogo, Parque Botafogo, com a focalizadora Maísa e Nilza Maria. Então, gente, vocês estão vendo, aqui em Goiânia, para todos os finais de semana, tem um local diferente que já está tendo uma dança, tá? Mas aí agora me fala um pouquinho assim, vamos ver assim, como é que você coloca a questão da integração, né, das danças circular, alma, mente e corpo? Como é que você poderia falar um pouquinho isso? Ótimo, vamos lá, bem desafiador, né? O que é integrar? Integrar é quando eu pego partes separadas, que às vezes estão separadas ou desintegradas, e eu vou unir essas partes de uma forma em que eu percebo que há conexão e completude. E nós, seres humanos, né, pensando assim, nós temos essa dimensão que é bio, psico e espiritual. Então é muito interessante a gente pensar nestas instâncias. Então a dança circular, ela tem essa capacidade de me conectar com algo grande. O que é esse grande, esse desconhecido, esse sagrado? Por isso que muitas vezes falamos dança circular sagrada. Então, ela traz essa força de conexão com esse amplo. Desde as danças de roda, elas são tão antigas quanto a própria humanidade. Então, os primeiros seres humanos já dançavam em círculo como uma forma de olhar para esse grande, uma forma de olhar para esse sagrado. Então, quando eu me conecto com esse algo grande, que provavelmente traz a lembrança de onde eu venho, né, não só como ser humano, mas como algo grande dentro do cosmos, aí eu me conecto. Mas eu também lembro que além dessa dimensão, eu também sou um ser físico, que estou aqui experimentando essa vivência na matéria, com outras pessoas, né? Porque o humano, ele vem da convivência, porque sozinho a gente não chega.
Então, eu venho desse grande e chego aqui nesse humano, chego aqui nessa comunidade. Então, a dança vai integrar essa comunidade. E aí, vem o quê? E vem o nosso processo íntimo, né? O nosso processo profundo, emocional. Então, quando estou em... Como que eu vou colocar? Com essas emoções equilibradas, eu vou para a comunidade, né? E levo também esse equilíbrio de forma harmônica. Então, a dança circular, ela tem essa capacidade de conectar estas instâncias humanas, né? Trazendo esse bem-estar emocional, porque vai trabalhar com as nossas emoções. E como é que uma dança trabalha com as emoções, né? Ela vai trazer calmaria, ela vai trazer, às vezes, alegria, ela vai trazer o quê? Movimento onde existe estagnação. Então, às vezes tem corpos que estão muito densos, né? Eu tô pesado, tô cansado, tô tenso. Então a dança vai o quê? Trazendo essa flexibilidade, ela vai desarmando, né? E isso vai trazendo essa integração, corpo, mente, alma, comunidade. Gente, vocês estão vendo? Eu fiquei aqui, ó, nossa, acompanhando e vendo quanto conhecimento, né? Mas olha, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. O que muda em um grupo quando ele se permite viver o aqui e agora? Muito boa essa pergunta. Se tem algo que eu me encontrei nessa vida, é estar em grupo e facilitar grupos. E quando esse grupo se permite viver esse aqui e esse agora, o que a gente percebe é uma grande transformação positiva. O olhar para si, para os outros, percebendo as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, não tem como a gente escapar a elas, mas percebendo as nossas grandezas, aquilo que eu tenho de grande, aquilo que eu tenho que pode contribuir e aquilo que o outro tem quando eu posso contribuir. Então isso acontece quando a gente está presente, quando a gente está vivenciando a presença num grupo, perceber o outro e se perceber. E aí a gente vai trazendo os potenciais de cada um. Essa é a maravilha de estar em grupo. Olha aí, estão vendo, gente? Tudo isso com as danças circulares. E tem também que as danças, né, independente do que seja, vocês estão vendo aqui, ela abordou agora aqui e agora. As crianças e os adolescentes que estão ansiosos demais, né? É uma transformação. Mas aí trazendo isso na sua docência, em sua sala de aula, como é que você traz isso, integra o conhecimento das danças circulares para a sala de aula? Com esses adolescentes que estão aí, ó. Sim, eu me surpreendi. Quando as danças circulares chegou até mim, eu tinha uma necessidade muito grande de me movimentar. Então ela chega primeiro em mim, depois eu vou ver como eu vou levar isso. E quando eu vi que isso fazia muito sentido, né, como uma prática pedagógica, esse foi meu desafio. Como é que eu vou levar essas danças para essa juventude de hoje que às vezes tem gostos musicais muito diversificados, que estão muito ligados à tendência, aquilo que está mais na moda, né, entre eles. Então, para mim foi um grande medo, eu senti medo, né, foi muito desafiador. Mas eu fui com o que eu tinha e com o que eu havia aprendido. Então, levei danças tradicionais, levei danças de povos e culturas, muitas vezes antigas, e para minha alegria, esses jovens gostaram, eles se conectaram. Isso para mim foi surpreendente. Então, tem uma experiência, e no começo não é fácil. Por quê? Porque às vezes a maioria dos adolescentes, eles têm vergonha de movimentar, de dançar perto das pessoas. Então, é uma vergonha do corpo, que isso também é trabalhado com a dança circular. Então, o começo geralmente é muito caótico. Quando você chega num grupo de adolescentes que nunca dançou, eles travam, sentem insegurança.
mas depois a gente vai vendo que algo bem mágico acontece, né? Eles vão se silenciando, né? A gente percebe que eles começam a baixar o tom da voz, que eles começam a disciplinar a posição, o corpo, o ouvido, e aí você vai vendo que algo mágico acontece. Então tem um caso de um aluno que me marcou muito. Era um aluno desses que a gente considera muito difícil, muito inquieto, que conversa muito, que ri bastante. E assim, ele foi para a roda, conversando muito e rindo bastante. E nós íamos apresentar, inclusive, era uma apresentação na PUC, né? Íamos levar. E no dia da apresentação, pouco antes, eu fiz mais uma dança com eles, um ensaio, né? E ele estava dançando de olhos fechados. Eu achei isso muito mágico, né? Ele já estava com aqueles passos tão ali no corpo e aquela música ali já dentro dele, que ele já tinha confiança de estar em silêncio e com os olhos fechados. Uma experiência belíssima. Olha aí, trazendo isso. Você trabalha com adolescentes, né? Uhum. Especificamente na escola, e aí você traz essa proposta também para a escola, né? Isso. Lá você tem a questão de divergência de faixa etária ou é um grupo único? Como que é? Atualmente eu trabalho com adolescentes que têm assim uma faixa entre 12 e 14 anos. Então estão ali mais ou menos na mesma faixa, é tranquilo de trabalhar. Às vezes eu sou convidada, né, para facilitar a dança com grupos menores, né? E a gente faz algumas adaptações com passos, músicas, então a gente vai fazendo as adaptações, né? Isso é possível na dança e é bem válido que a gente vá adaptando de acordo com o grupo que a gente tem, né? Porque cada grupo ele vai ter uma movimentação diferente, então a gente vai fazendo essas adaptações. E você percebeu alguma mudança neles? Você começou a desenvolver o trabalho com as danças, fazendo uma atividade específica. Você conseguiu perceber alguma mudança nesse grupo na sala de aula? Sim, muitas. Vou falar primeiro, antes dessas mudanças mais notáveis, o que eu gosto de colocar é que a gente sempre fala assim, adolescente só gosta de músicas modernas e ponto final, né? E eu comecei a gostar que comecei a perceber que eles têm um gosto por outros estilos musicais, inclusive os modelos mais antigos, que a gente às vezes teme que eles não aceitem. Então, a gente vai vendo que eles vão se integrando com novos ritmos, que às vezes não está ali no radar deles. Isso é uma mudança assim, muito, muito bacana. Mas o que nós percebemos com a prática da dança circular dentro da sala de aula? Atenção e foco. Por quê? Porque a gente vai trabalhar muito atenção e foco na roda. E ele começa a vivenciar isso na roda. Então, quando ele volta para a sala de aula, ele já volta mais centrado, né? Mais concentrado. Então, ela ajuda na concentração. Isso é um elemento assim que é fundamental. A questão do respeito, né? Então, ali na dança, eu preciso ter essa compreensão da vulnerabilidade do outro, que às vezes um tem mais facilidade, o outro não, né? De mobilidade, movimento. Então, o respeito, o acolhimento, né? Aquela sensação de pertencimento. Então, tem muitos alunos que vão para a roda tímidos, a gente vê assim, rígidos, né? E aí, quando vão dançando, vão se adentrando ali à prática, começam a ficar mais flexíveis. Então, corpo mais flexível e movimentos mais fluidos. Então, isso também é algo muito bom. Esse trabalho também, o desenvolvimento, né? Desenvolvimento motor, porque a gente vê também a questão do trabalho com a lateralidade. A gente pensa que é algo tão simples, né? Direita e esquerda, todo mundo já sabe isso, desde pequenininho se aprende, mas a movimentar direita e esquerda, frente e lado, é algo muito desafiador. E a gente descobre isso na dança circular. E a gente descobre também que a dança circular vai facilitar esse processo com a prática. Olha aí, é isso mesmo. E aí agora, ela estava falando e eu lembrando aqui, né? Mas aí assim, você colocou bem dos aspectos, né, de habilidades cognitivas. E em questão da saúde mental, você consegue fazer um link a isso? Sim, a dança circular, ela tem essa importância grande hoje, a gente tem visto resultados,
que é colaborar com a saúde mental. Essa saúde mental, afinal, é o quê? Né? A gente se pergunta. A gente está com essa mente, nosso pensamento em equilíbrio? Aqui dentro precisa estar em equilíbrio. E como que eu equilibro isso, né? Equilibrando excessos de pensamentos. Então, hoje a gente vive um momento, assim, de muita informação. Então, é informação e nós temos, assim, dispositivos que trazem informação a todo tempo. Então, quando eu vou para uma roda de dança circular, eu estou permitindo, como nós já falamos, viver aquele presente. Então, eu estou ali naquele momento. Então, eu já me desligo de redes e informações. Isso já é um tópico super positivo que contribui para a saúde mental. Quando estamos ali dançando, nós estamos, aí nosso corpo, né, biologicamente, nós estamos liberando hormônios que beneficiam a saúde mental, né? Liberamos ocitocina, ficamos alegres, liberamos serotonina, né? Estamos juntos ali, então tudo isso vai mudando a química do nosso corpo e contribuindo o quê? Para uma saúde mental, que é o quê? Uma mente mais tranquila, mais equilibrada, sem aquela agitação, sem aquele excesso, né? Então a gente percebe muito numa roda de dança circular, às vezes a pessoa chega extremamente agitada, você vê ali que tá um monte de pensamentos, muita fala, e quando termina o movimento, tá todo mundo indo embora ou finalizou ali, a gente percebe aquele equilíbrio, a gente percebe aquela tranquilidade. Por quê? Porque aquele corpo movimentou, aquele corpo liberou substâncias, né, positivas, né, porque ele vai provocar, a dança circular tem essa capacidade de provocar a mudança aqui no nosso cérebro, né, a partir mudando a química mesmo. E isso vai trazer bem-estar. E aí é a grande chave, né? Uma grande chave para contribuir com a saúde mental. Tá, você falou agora da saúde mental. Aí agora, na questão da socialização, ao longo do tempo, você viu, você consegue perceber que essa socialização dos alunos houve uma mudança? Você consegue observar isso? Sim, eles começam foi o que eu até trouxe, né, em outro momento, é a compreensão da diversidade do outro. Então, aquele outro é diferente, mas assim ele é como eu. Então, naquela roda tem espaço para todos. Eu não sou o único ali. Então, isso vai facilitando o quê? Essa socialização. Eu vou de encontro àquele outro. Aquele outro é diferente de mim. Mas, ao mesmo tempo, aquele outro é muito parecido comigo. Então, há essa identificação, né? O outro erra, eu também erro. O outro me ajudou. Como, né, que a gente pode ajudar uma pessoa na dança? Tô desequilibrando, tô achando que eu vou cair. O outro segura ali na sua mão, né? Então, tudo isso vai trazendo essa sensação do pertencer. E é muito legal dentro das rodas de dança circular, tanto nos espaços públicos, tanto em encontros terapêuticos, quanto na sala de aula, a gente perceber essa sensação do eu pertenço. Eu estou aqui e eu me identifico com esse grupo. Esse grupo me acolhe e eu acolho quem chega, assim como um dia eu fui acolhido. Então, pertencer é uma grande chave dentro do processo, porque a gente se sente seguro, né, com a convivência com o outro. E a dança vai proporcionar essa convivência. Tá, e você falando tudo isso, e aí eu posso dizer que as danças circulares pode ser uma forma saudável de lazer? Sim, a dança circular, ela pode sim ser integrada a momentos de lazer. E ela tem sido também muito, não sei se eu posso dizer a palavra utilizada, né? Mas ela tem sido incorporada a essas práticas de lazer. Por quê? Porque ela traz uma alegria, né? Então, ela traz aquele sentimento de grupo. E a música, né? Então, a gente traz músicas alegres, músicas que movimentam, né? Músicas que vão buscar informações de culturas muito distantes. E tudo isso vai trazendo o quê? Alegria, né? Então, quando eu danço ali em grupo, o que eu trago? Eu trago alegria. E a alegria, ela nos traz o quê? Prazer. E o prazer está ligado ao lazer.
Isso. E aí agora você falando assim, você explicou muito bem, falou muito bem quanto à questão do grupo como um todo. Mas aí se eu fizer um recorte, e a questão de crianças atípicas, crianças com limitações mesmo, seja ela mental ou física ou emocional, bem assim, elas também podem estar participando? Sim, elas podem estar participando, desde que elas sintam este conforto. Elas têm que estar confortáveis. E é muito importante que o focalizador saiba receber essas pessoas que estão chegando, né, com as suas mais diversas diferenças e especificidades, né? Então é importante que esse focalizador e que esse grupo, de uma forma geral, esteja aberto para receber. Então, assim, eu já presenciei rodas, já focalizei em rodas onde nós tínhamos uma diversidade muito grande e houve uma boa receptividade e uma boa adaptação. O mais importante é que a pessoa se sinta aberta e confortável. Então, se ela sente o desejo de estar ali, se isso é confortável para ela, é possível sim que ela participe, integre e se realize ali dentro do movimento, dentro do processo. Lá no Raio de Sol, nós trabalhamos muito com as danças circulares. Desde 2003, nós desenvolvemos atividades, né, com as danças circulares, mas essa parte teórica, essa sistematização, como ela colocou, né, com Bernardo Bolzin, eu vim conhecer depois. E todas as nossas rodas nós recebemos crianças, adolescentes, adultos atípicos. E ela falou muito bem essa questão da pessoa estar se sentindo pertencente, né? Eu acho que a palavra é isso. Mas o nosso papo está maravilhoso. Tem muito mais coisas para serem faladas, mas o nosso tempo, tá? Eu vou deixar aberto. Você quiser voltar, você voltar para nós estarmos falando mais um pouquinho. Mas para o pessoal de casa aí, deixa suas redes sociais, quem quiser te encontrar, onde te encontra, como que pode falar com você. Então, sim, hoje uma forma assim muito rápida, né, de me encontrar pelo Instagram, que é @RaquelCrisGomes. Lá eu, né, respondo perguntas e, enfim, comunico ali com o público. Quer deixar uma mensagem para alguém de casa? Ou para as mães que estão nos assistindo? Então, quero sim. Busquem conhecer um pouco mais sobre as diversas práticas integrativas. Às vezes aqui nós não conseguimos falar, dar uma definição precisa de tudo, mas busque saber o que são essas práticas e como acessar essas práticas integrativas. Elas estão aí para facilitar, né, a nossa conexão com nós mesmos, com o outro. E algo mais amplo, ela é algo que proporciona saúde. Então, ela é algo que conversa com a saúde, tanto a saúde física como a saúde mental. Então, busquem conhecer um pouco mais. E se ficou esse desejo de conhecer ou participar um pouquinho mais das danças circulares sagradas, procure também onde acontecem esses movimentos, para que você possa experimentar, sentir o que é, porque a dança é assim, ela chega como esse movimento, né? Às vezes está ali num espaço público, ela chega dessa forma, às vezes num espaço de lazer, onde está todo mundo ali dançando, se divertindo, mas ela pode levar um caminho profundo de autoconhecimento. Ela é algo assim bem profundo. Você vai caminhando, vai estudando, vai aperfeiçoando e vai descobrindo ali uma imensidade de aprendizados, né? E de recursos que podem te levar a um caminho assim de autoconhecimento e autotransformação muito profunda. Então, ela é algo muito amplo.
Então, olha, a TV Alegria está de portas abertas na hora que você quiser voltar, tá bom? O programa Raio de Sol hoje nos lembrou que cuidar não é padronizar, é escutar, observar, respeitar o tempo e a essência de cada ser humano. Aprendemos que as práticas integrativas e as danças circulares são caminhos possíveis para o desenvolvimento saudável de crianças, adolescentes e da comunidade, promovendo equilíbrio emocional, pertencimento e consciência coletiva. Raquel, nossa profunda gratidão por compartilhar seu saber, sua sensibilidade e sua luz conosco. A TV Alegria e o programa Raio de Sol estão sempre de portas abertas para você. Eu sou Maria Alvani e esse foi mais um programa do Raio de Sol, feito com amor, reflexão e esperança.